Se você não estava em uma bolha nas últimas semanas, deve ter se deparado com a notícia de que uma reforma tributária estava sendo aprovada. Bom, talvez essa reforma tributária não seja tão boa assim. Sejam bem-vindos ao Mano Invest. Eu sou o Lucas e o vídeo de hoje é sobre reforma tributária, heroína ou vilã. Bom, e se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, deixa o like, compartilha esse vídeo, espalha a semente, envia para aqueles amigos do grupo do Zap, do Telegram, do Facebook, compartilha com a galera para que mais pessoas fiquem informadas acerca desse tema. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A sensação que dá para ter com esse novo governo do Lula é de vingança com a população. E como uma boa vingança, ele vai acabar ferrando todo mundo de alguma forma. E já começou. Os preços já estão aumentando, as taxações já estão chegando. Por exemplo, as compras no AliExpress já estão sendo taxadas em até 92%. É absurdo. E por isso, eu vou contar aqui para vocês quais vão ser as mudanças com essa reforma tributária. Primeiro, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai substituir o ICMS e o ISS, simplificando a cobrança e reduzindo a burocracia. Um exemplo dessa simplificação é o seguinte: as empresas que operam em vários estados vão ter um processo mais simplificado de recolhimento de impostos, evitando lidar com diferentes legislações estaduais e municipais, então fica muito mais prático para a empresa lidar com esses impostos. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A ideia é que esse imposto substitua o PIS, COFINS e o IPI, tentando aí de alguma forma simplificar esses impostos. E um grande ganho disso, é que as empresas vão ter apenas um imposto para recolher, diminuindo aí os seus esforços na hora de cumprir com as obrigações legais. Mas ainda tem que ser definida a alíquota de cada tipo de empresa, de cada tipo de negócio, enfim. Tudo isso ainda é uma grande incógnita, mas espera-se que tudo seja alinhado ao longo do tempo. O grande medo de todo mundo é que eles subam a alíquota de um setor em detrimento de outro. Então, eu quero que o setor da indústria pague menos impostos, portanto os serviços vão pagar muito mais impostos. E aí quem se lasca, quem se ferra de vez é o consumidor. É você. Criação de conselhos federais para definir impostos. Essa medida visa centralizar as decisões de impostos em Brasília, retirando o poder dos estados na definição das regras tributárias. Por exemplo, o Conselho Federal vai poder decidir sobre alíquotas e base de cálculo de determinado imposto aplicado em todo o país. Isso pode trazer uma uniformidade e tentar buscar um equilíbrio nos estados, evitando uma guerra fiscal. Mas o que é a guerra fiscal na prática? Ela é a concorrência. Se não tiver concorrência, não há o melhor serviço. Digamos que todo mundo opera com a mesma alíquota, todos os estados. Nenhum vai se esforçar mais para trazer o melhor. Nenhum vai falar assim: não, eu tenho uma alíquota menor, pode vir para cá, mas aí tu vai gerar aqui 5 mil, 10 mil empregos na minha região. Esse conselho não quer dizer nada. E já começa a centralizar poder lá em Brasília, na mão de poucos, na mão de gente que não enxerga a grandeza do Brasil. O Brasil é muito grande, tem realidades muito diferentes, e o pessoal de Brasília não faz ideia disso, e é muito prejudicial. Na verdade, os próprios governadores, eles que sabem ou devem saber as suas próprias realidades, e eles deveriam, de fato, definir essas alíquotas junto com as suas câmaras legislativas. Por outro lado, talvez o maior ganho dessa reforma tributária seja a simplificação e a redução do tempo gasto pelas empresas com as suas obrigações tributárias. A gente sabe que hoje em dia as empresas gastam muito tempo com essas obrigações, inclusive eu vou deixar até alguma informação em algum lugar dessa tela aqui sobre isso. E é absurdo que um país com potencial grandioso pela frente ainda tenha essa burocracia toda quando se trata de impostos. E essa reforma, acima de tudo, ela vai ajudar as empresas a cumprir suas obrigações tributárias, suas obrigações legais, de uma forma muito mais simples, mais rápida, menos burocrática, que gastem menos dinheiro, menos energia nessa área e se preocupem com, de fato, produzir o que produzem. Geralmente eu concordo com a afirmação de que imposto é roubo. Mas isso aqui é incrível. Impostos sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O governo vai utilizar impostos sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente para custear a Zona Franca de Manaus. Esse tipo de taxação é muito interessante. Por um lado, é muito bom ter uma função social muito boa, mas tem que entender se esses impostos vão desencorajar os consumidores, se vai diminuir o nível de consumo sobre aquilo, porque se for taxar
de forma absurda esse tipo de produto, pode ser que não compense nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Tem que testar, na minha visão tem que testar, e se não funcionar, tira. Mas não é bem assim que as coisas funcionam e demoram muito para acontecer. Deveria andar em conjunto com campanhas de conscientização e esse tipo de coisa. É algo muito sensível que precisa ser tratado constantemente. Agora, vem uma parte muito essencial nessa estrutura toda dessa reforma tributária, que é a criação de uma cesta básica universal. Essa cesta básica visa ter alíquota zero, fazendo com que barateie o custo para o consumidor final e que as pessoas consigam, com um salário mínimo, pelo menos, ter uma alimentação justa. Então, acredito que essa seja uma das maiores medidas dessa reforma tributária, tá? Claro que ainda está um pouco longe daquilo que seria o ideal, mas já é um começo. E agora vem a parte do IPVA para jatinhos, barcos, motos e veículos terrestres. A cobrança do IPVA vai acabar sendo mais rígida a partir da aprovação dessa reforma. Então, vão ter algumas modificações, ainda não ficou muito claro, mas fiquem atentos aos noticiários, enfim, se informem acerca disso. Eu ainda não vou conseguir passar uma informação muito precisa a vocês. E agora a gente tem a possibilidade de atualização do IPTU por decreto, que na minha visão é uma das piores medidas dessa reforma. Vai dar liberdade aos prefeitos para definirem qual vai ser a alíquota do IPTU. Eles vão ter autonomia por canetada, por simplesmente vontade deles, de definir qual que vai ser a alíquota do IPTU. A gente sabe que o IPTU em algumas regiões é absurdo, é muito alto e não compensa, não vale a pena, fazendo com que o preço de aluguel suba, o preço de venda dos imóveis também suba, enfim, tudo aumenta conforme o IPTU. Então, sei lá, eu quero abrir um negócio, eu quero alugar um ponto em tal região, eu quero alugar uma casa em tal região que vai servir para o meu escritório. E o preço do meu serviço vai depender do valor desse IPTU, porque o cara lá, o dono, ele vai estabelecer o preço daquele aluguel conforme o IPTU, para ele não sair no prejuízo. Ele precisa pagar aquele IPTU. Então, ele vai falar assim, não, cara, o preço desse aluguel é isso por conta disso e daquilo. Aí eu, tá, beleza, eu vou pagar, mas aí o meu serviço vai sair mais caro por conta desse IPTU. É mais uma conta que eu tenho que pagar, é mais um passivo para a empresa. Então, no final das contas, quem vai ter que arcar com essas consequências vai ser o consumidor final. E a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Essa reforma teve uma votação ultra veloz, nunca se viu isso antes, quer dizer, em alguns momentos sim, mas dessa vez os caras passaram o texto em um dia, no outro dia já estavam votando, emendas foram liberadas, assim, jorradas para os deputados votarem mais rápido. Nunca foi liberado tanto dinheiro durante esse período. O Lula falou que ia acabar com o orçamento secreto e acabou continuando, só mudou de nome. Agora a gente consegue perceber que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então vamos ver como o governo vai agir ao longo do tempo. Essas decisões tomadas exclusivamente em Brasília, elas podem ser muito prejudiciais, mas também em alguns momentos a gente pode enxergar uma luz no fim do túnel. E na próxima eleição, votem de maneira correta. Votem em pessoas que estão preocupadas de fato com o bem-estar da população brasileira. E se você quiser aprender novas fontes de renda para sair da crise ou para aproveitar momentos de crise, começar a sair da corrida dos ratos, assiste o vídeo que eu vou deixar em algum lugar aqui dessa tela, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está precisando entender um pouco mais sobre como está funcionando o país atualmente. E aquele amigo que fez o L, manda esse vídeo para ele também e me diz o que ele acha. Comenta aqui embaixo. É isso, valeu, falou!